Nessa série especial dos 100 anos, da história dos 100 anos do rádio no Brasil, hoje a gente recebe, obviamente com muito carinho, né, Carlos Augusto Batista Pinheiro. Para você, de repente, não ouvindo esse nome, você não conhece. Mas se eu falar Carlinhos Caju, com certeza você sabe quem é, você já ouviu. Em algum momento você já ouviu esse rapaz no rádio, no ar. Caju, bem-vindo. A gente está contando um pouquinho dessa história, os 100 anos do rádio no Brasil. Uma história que a gente sabe que é muito rica e pelo menos aí 30, 35 anos você conta dessa história no rádio. E para a gente começar, obviamente, queria que você contasse um pouquinho deste seu começo, da sua chegada ao rádio. Olha, eu jamais imaginei que eu conseguiria estar em algo tão especial, uns 100 anos de rádio, contando a minha história para começar. Eu comecei assim, em rádio em Votorantim, né? Fiz o curso do Senac e comecei em Votorantim na Rádio Meridional, na extinta Rádio Meridional FM, 88,3, que hoje é a Rádio Antena 1, mas fazendo cobertura de eleição, na verdade. A primeira rádio que fiz locução, nos moldes que eu faço hoje, na parte artística e tal, foi na Cacique 2 FM 96,5, mas na verdade é assim, a história já começa porque eu nunca quis fazer locução de FM, eu sempre gostei, eu sempre quis trabalhar em rádio por locução esportiva, eu sempre quis ser locutor esportivo, participar dessa área do esporte. E aí eu aceitei, só tinha uma vaga na Cacique 2 para locutor normal, locutor de FM. E eu falei, poxa, se eu estiver lá dentro, né? Se eu já estiver lá na rádio, é mais fácil, porque a Cacique tinha AM também na época tal, e tinha esporte, tinha equipe esportiva. Eu falei, vou pegar abraçar essa vaga, que aí eu já fico ali, já vou me enturmando ali e tento uma vaguinha no AM. Coisa que nunca aconteceu. Eu acabei nunca fazendo o que eu queria e acabei tomando gosto por uma coisa que eu nunca quis fazer. Então comecei na Cacique, fazer locução nesse estilo. E depois teve, eu acho que foi coisa de 15 ou 16 rádios. Nas frequências de Sorocaba eu trabalhei em todas. E às vezes até com rádios com outro nome. Por exemplo, na 88,3 que eu trabalhei como Meridional, que eu comecei, eu voltei depois trabalhando como Rádio 10. Já era a mesma frequência, a mesma rádio, mas era um outro nome. Trabalhei, mas eu acho que dá para destacar aí a Ipanema, foi onde eu ganhei meu nome, né? Carlinhos Caju, foi o Fernando Carriel que me passou esse nome. Dá para destacar a Nova FM 100,5, que é a atual Top FM, era a Nova FM, foi a primeira emissora que eu dirigi artisticamente. E a Band FM, que eu já estou na segunda passagem. Na primeira passagem antes dos anos 2000, antes da minha ida para São Paulo, e depois agora voltando faz 13 anos para dirigir a Band FM de novo. E nesse meio tempo aí teve Vanguarda, teve Metropolitana 99,7, 103 FM, também dá para destacar porque foi onde começou esse meu programa atual, A Casa do Caju. O pai dele é o Picadeiro 103, na 103,9. E no meio de tudo isso tem as duas emissoras de São Paulo, né? Que eu fiquei por 10 anos na capital, primeiro na Nativa, na Rede Nativa, e depois na Tupi FM. Tá. Você falou aí do seu nome, Carlinhos Caju, e quem se batizou como Carlinhos Caju foi Fernando Carriel. Reza a lenda que tem história por trás desse batismo também. Conta essa história aí, como é que foi. Aliás, antes um pouquinho disso, antes de você chegar no rádio, você trabalhou como trocador de ônibus? Eu como fiz chapeiro? Tudo. Fui chapeiro, inclusive no X-Bom, em Votorantim. Fui cobrador da Auto Ônibus São João. Fui fiscal de linha da Auto Ônibus São João. Fui guarda-mirim. Antes de tudo isso, eu fui guarda-mirim. Trabalhei em açougue, em feira de cereais como guarda-mirim. Fui guarda-mirim de trânsito em Votorantim com, acho que 11 anos. Eu fazia passagem do parque, onde é a atual rodoviária em Votorantim, e o estádio do Paolo Metidieri, era um parque infantil ali, e os guarda-mirins faziam a passagem das crianças na Avenida 31 de Março. Então, antes de tudo isso, eu fiz tudo isso aí, fora do rádio, né? E aí vem a história
do batismo de Carlinhos Caju? O Fernando, cara, assim, eu já trabalhei com... Graças a Deus, eu trabalhei com os nomes que eu gostaria de trabalhar no rádio, sabe? Desde quando eu comecei a gostar de rádio. Mas o Fernando é uma das pessoas mais criativas que eu conheço em rádio. É impressionante. E que tem uma visão aguçada. Por exemplo, antes de você perceber algo, o Fernando já percebe. Eu me lembro quando eu entrei na Rádio Ipanema, eu não usava o nome Carlinhos Caju, eu usava o nome Carlinhos Júnior. Que naquela época você tinha o hábito de não colocar teu sobrenome, porque o que acontecia? As pessoas iam lá, procuravam na lista telefônica pelo sobrenome e achavam o locutor, por exemplo, Vale, iam lá, procurava Douglas Vale, achava teu telefone e começava a incomodar na tua casa. Então eu usei, não que eu tivesse telefone também na minha casa, não tinha na casa do meu pai, né? Mas eu falei, vai que tem, melhor não. Então eu usava Carlinhos Júnior. E quando eu fui para a Rádio Ipanema, saí da Vanguarda e fui para a Rádio Ipanema, a Ipanema já tinha o Guedes Júnior, já estava lá. Tinha passado o Murilo Júnior, que é o atual diretor da Rede Band FM Sat, e entrou o Tony Júnior nesse meio tempo. Tony entrou, então nós ficamos em 3 Júnior na rádio. O Fernando me chamou no canto um dia e falou, viu, se você eu mudava para Caju, Carlinhos Júnior. Caju, só Caju. Eu falei, putz, é meio estranho, né? Meio gay, né? Não, usa Caju que vai. Aí eu falei, não vou usar esse negócio não, cara. Aí beleza, cara, só que o Fernando é um cara que se você mostrar pra ele que você não gostou, aí que ele vai fazer, né? E era ele que chamava os pedágios da Ipanema na época. Então não teve jeito, eu entrei pra fazer pedágio, ele entrava no ar e já, Carlinhos, ô Caju. Chegou uma hora que todo mundo tava chamando de Caju. Todo mundo. Então, eu mudei o nome, eu olhei e falei, bom, eu não tenho mais o que fazer, né? Então, vamos mudar o nome. E acabei mudando o nome. E, olha, eu te digo que foi a melhor coisa que eu fiz nos 33 anos de rádio. Talvez, eu acho que se eu não tivesse mudado o nome, não sei se eu chegaria onde eu cheguei, conseguiria o que eu consegui. Foi a melhor coisa que eu fiz. Talvez uma dos pontos de mais histórias que você conta no rádio tenha sido a sua passagem pela própria Rádio Ipanema, né? A frequência 91,1, acho que é a frequência que conta-se mais histórias do Carlinhos Caju. E dentre tantas essas histórias, há rumores de que você é um cara que sempre foi muito apaixonado pelos seus carros, pelos carros que você teve. Sim. E hoje nem tanto, hoje sou desencanado total, cara. E aí tem uma história de um carro que tentaram vender um carro camuflado do Caju. Viu? Era assim. Como é que é essa história? O meu primeiro carro foi um Fusca azul calcinha. E foi assim, sabe, aquele sonho de ter um carro, primeiro carro, porque meu pai em casa nunca falou, tó, a chave do carro. Meu pai sempre falou, viu, você quer um carro? Você vai lá e compra um carro para você, com o meu você não vai dirigir. E eu consegui comprar um Fusca azul calcinha lindo. O Fusca. Se hoje ele tivesse inteiro, eu não tivesse batido e destruído ele se valeria uma grana, porque era o carro. E eu encegrava aquele carro toda semana, perdia lá 3, 4, 5 horas lavando aquele carro. Daí um dia, uma vez, eu entrava às 4 da tarde, às 4 da tarde, nessa época eu entrava às 4. Eu perdi assim, acordei 9 da manhã, comecei a lavar o carro, deixei o carro, cerei o carro, tal, pneu pretinho, coisa de louco. Fui trabalhar, cheguei, eu gosto de chegar sempre 1 hora antes para fazer horário. Cheguei umas 3 horas, fui pro estúdio da Ipanema. Só sei que é o seguinte, eu entrei no estúdio, entrei no ar umas 4h10, algumas pessoas, né? O senhor Luiz, o senhor Walter Calles, viu? Tem um carro camuflado lá na frente, não sei o que, começaram com graça. Falei, pô, zoaram com o meu carro, né? Os caras fazerem isso, entrar no estúdio. A hora que eu saí, o tio o que cortava a grama lá da frente da Rádio Ipanema, na Capitão Nascimento Filho, eles deixavam aqueles montinhos para ensacar e levar. Os caras tiveram a moral de pegar toda essa grama, toda ela, jogar tudo em cima, com toceira de terra e tudo, em cima do meu carro. E ainda fizeram 2 placas com cartolina, carro camuflado do Caju. Putz, pensa num cara bravo pra caramba. Esse dia eu briguei, cara. Viu? Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu rasguei com brincadeira. Eu sabia que era uma brincadeira, mas eu rasguei, porque eu perdi o dia inteiro limpando o carro. Aí chegou o dono da rádio. Estacionou o carro dele atrás do meu, eu tava lá, taço,
E ele chegou, boa, foi muito boa a brincadeira. Eu falei, tá, vou enfiar toda a grama em cima do teu, o que você acha? Foi uma das únicas vezes que eu rasguei, né, com brincadeira, mas lá não tinha jeito de se rasgar. Se rasgava era pior, né? Mas dessa vez eu rasguei. Mas e você rasgou a brincadeira? Obviamente você foi mas teve troco. trocar ideia com a rapaziada. Como é que foi a reação dessa rapaziada? Não, os caras morriam de rir. Não, os caras morriam de rir. Ficaram na porta, na recepção. É difícil explicar como era, mas tinha uma recepção. O meu carro estava parado em frente do portão principal da rádio. Ficou lá Luiz, ficou a equipe inteira da Rádio Ipanema dando risada lá e eu tirando grama de cima do carro, entendeu? Mas depois teve troco também. Nós colamos papel... Um dos caras foi o seu Luiz Rodrigues, né? Nós colamos papel higiênico nas rodas do carro dele, que ele vendeu o Fusca, que ele comprou 7 vezes e recomprava, e comprava e recomprava. Nós colamos papel higiênico nas rodas, papel higiênico usado, é claro. Nós fizemos foto de um parceiro nosso, pelado num banheiro em Mongaguá, e colamos no vidro dele e saiu circular com esse carro. Então nós botamos lixo no capô do Fusca, pegamos todo o saco de lixo da rádio. Essa do lixo nós fizemos com vários, né? Fernando Carriel no Chevette dele, o senhor Luiz no Fusca dele. Então essa do lixo, a gente pegava o saco de lixo, mas não era pegava o saco de lixo e botava dentro do porta-mala. A gente descarregava o saco de lixo lá com Marmitex. Então ele teve troco também, não ficou grátis, não. Me falaram aqui no ponto que esse rapaz que você falou que comprou 17 vezes o carro, está procurando o carro ainda. Eu tenho certeza que ele vai comprar. Mais uma vez, eu não tenho dúvida disso. É o único cara, só poderia ser radialista, é o único cara, o senhor Luiz Carlos, que comprou um Fusca e assim, ele reformava o Fusca, vendia, legal. Aí, quando a pessoa destruía o carro, ele recomprava tudo destruído. Aí ele reformava de novo. E vendia o carro bom e destruía de novo, ele comprava o carro de novo. Umas 7, 8 vezes. Vai comprar de novo. Essa história de carro, Caju, tem várias passagens, assim. Em uma dessas passagens, obviamente, que essa paixão que você tinha pelos seus carros, você tinha também pelo carro da rádio. Que você Sim. acabava levando o carro da rádio para lavar em casa. Eu levava o carro da rádio para lavar na minha casa. Os carros da Rádio Ipanema, principalmente, hoje é um negócio mais... O rádio hoje é um negócio mais organizado, é um negócio bem mais profissa. Não que naquela época não fosse, mas até porque a Ipanema era uma empresa que é uma rádio que pertencia ao Grupo Pagliato, e o Grupo Pagliato tinha toda uma estrutura também e tal, dava para levar os carros no grupo para lavar, eu era o responsável por isso. Mas às vezes, no dia a dia, você não conseguia levar o carro para lavar até sexta-feira, 6 da tarde. Então, o que você tinha que fazer? Tinha que levar o carro para casa, porque tinha show no final de semana, você levava o carro e lavava na casa. Eu cansei de lavar o carro da Rádio Ipanema na minha casa, por exemplo. E como que o seu pai... reagia, sua mãe reagia... Mas assim, a minha mãe sempre entendeu, meu pai com a minha mãe sempre entenderam que isso era sempre foi um sonho que eu tive, e eu tinha, assim, o sonho de estar em rádio era o primeiro sonho. E um dos sonhos em Sorocaba, que eu tinha algumas emissoras que eu sempre admirei. Uma delas era a Rádio Ipanema, então mesmo trabalhando, eu trabalhava na Vanguarda, eu me lembro assim de um dia que meu pai foi me buscar na Vanguarda, não tinha carro nessa época, e ele foi buscar porque tinha uma cesta básica, que era escondida ainda, que a dona Meire, a esposa do seu Salomão Pavilós, que dava a cesta escondida do Salomão pra gente. E eu fui buscar essa cesta, e foi meu pai. E nós passamos perto da Rádio Ipanema, ali na Capitão Nascimento Filho, e eu olhei e falei, pai, mãe, eu vou trabalhar ali. Então, um dos meus sonhos era trabalhar na Rádio Ipanema. Então, quando eu fui para a Rádio Ipanema, efetivamente, para mim não era um trabalho, era um prazer. Então, eu levava a viatura sem problema, tal, pra gente... E meu pai com a minha mãe entendiam, porque sabiam que aquilo era um sonho meu. Eu estava realizando um sonho. Legal. Essa história dos carros, pelo jeito a gente vai estender um pouquinho, porque vão chegando informações aqui, a história dos carros. Principalmente as informações que você, como sendo responsável pelos carros, acho que acabou esquecendo o freio de mão e não sei o quê, e o carro saiu sozinho e... Não, eu não lembro dessa história. Acabou batendo numa árvore. Não, essa história não. Essa história estão confundindo. Não fui eu que fiz essa aí, não. Essa aí foi a locutora da rádio que bateu o carro na árvore. E como é que foi essa história? Eu nunca bati carro em árvore, de jeito nenhum. Eu já estourei cárter do carro, é diferente. Na praia eu estourei o cárter da viatura da Ipanema, e aí
A gente estava fazendo projeto verão lá em Mongaguá com uma viatura. Foi uma equipe inteira para lá. 2 locutores, DJ, trio elétrico, repórter do jornalismo. E eu estourei o cárter da viatura. E aí, qual foi o problema maior, né? Tá, ficou sem viatura, beleza. Só que aí estourou uma rebelião no presídio de Mongaguá. E o repórter, que era o Reinaldo Galhardo na época, ia viaturar a viatura, eu estraguei. Eu que estraguei. Eu estraguei mesmo. Aí o que a gente faz? Vamos com o trio elétrico. Eu falei... Os caras olharam e falaram, viu, você tá louco, cara? É cavalo de Troia, vai entrar com o trio elétrico no presídio. Então já teve história de carro, de rádio, tem um monte. Como é que foi? Mas eu não bati. Essa do freio de mão não fui eu, não. Colocaram na sua conta aí, mas não foi você. Não fui eu. Essa aí não fui Agora, eu. como é que foi essa chegada aí de trio elétrico num presídio? Não, nós não liberamos o trio elétrico pro Reinaldo. Mas o Reinaldo Galhardo é um cara que era assim, a notícia procura ele, né? É um repórter que a notícia sempre procura ele. Eu já vi ele entrar com o carro da rádio na enchente para entrevistar uma pessoa que estava se afogando no outro carro. Então ele entrou com o carro da rádio no alagamento na Marginal. Já vi isso acontecer. E nesse dia em Mongaguá ele queria ir com o trio, porque ele falou, viu, tá, não tem carro da rádio, tem um trio elétrico. Tá, vamos com o trio elétrico. Na rebelião daí nós olhamos e falamos, você tá louco? Você vai levar um trio elétrico para a porta do presídio, está tendo rebelião. O que você quer? Quer que saiam os presos, entre dentro do trio para a gente levar eles embora? É isso mesmo, né? Não chegamos aí com o trio nesse dia, mas que ele queria. Caju, passando então aí por um pouco dessa história da Rádio Ipanema. E isso meados de 90 até 94, 95 para 96, chega a Nova FM em Sorocaba, uma rádio que já vem com outro know-how e tudo mais. E você é convidado para ir dirigir artisticamente essa rádio. De repente tem um programa lá chamado Grafite. Que você trabalha com o Léo de Paula. Você apresenta o programa com o Léo de Paula. Como é que foi? Primeiro, essa sua chegada à Rádio Nova FM, que até então a Rádio Ipanema era a bambambam da cidade. Naquele momento era a rádio em primeiro lugar, era a rádio que chegava junto com as rádios em São Paulo, e chega a Nova FM, um outro know-how, uma outra história, e chega para brigar de frente, bater de frente, e você convidado para ser diretor artístico. Olha, se você colocar em termos de futebol para as pessoas entenderem, porque para quem não viveu aquela época do rádio, você falando assim, não tem tanta diferença, sai de uma e vai para outra, tal. A Ipanema seria o Palmeiras. A Ipanema ela tinha os melhores locutores, a melhor estrutura, 3 viaturas personalizadas, um trio elétrico, os melhores locutores eram os da Rádio Ipanema e tal. E eu fui dirigir uma rádio que, você imagine, ela era o Novo Horizontino. Ela não tinha CT, ela não tinha jogador, ela não tinha nada. Ela tinha um estúdio, que era o estúdio do ar e de gravação, que a gente gravava comercial na hora da Voz do Brasil. A gente tirava a rádio do ar na Voz do Brasil, a gente gravava os comerciais rápido para voltar à rádio às 8 horas da noite. Às vezes ela não voltava. E mesmo assim, nós conseguimos com a Nova FM, com uma equipe reduzida, era eu, o Léo, que eu já conhecia, eu já tinha trabalhado com o Léo na Vanguarda, né? A Márcia Soares, a Marcinha, que hoje é conhecida no Brasil inteiro, trabalha na Ótima, na rede Ótima, e o William Mayer, que trabalha em São Paulo, na Rádio 89 também. Nós conseguimos fazer o Novo Horizontino ou a Portuguesa Santista do rádio bater o Palmeiras. Nós conseguimos isso, entendeu? Para as pessoas terem uma ideia de que rádio nem sempre é só estrutura, dinheiro, dedicação, equipe bacana também resolve. E a Nova conseguiu isso, mudamos, e foi em pouquíssimo tempo. Eu saí da Ipanema em novembro de 95, e o Ibope saiu em outubro, novembro de 96, já em primeiro lugar. Ela saiu do penúltimo, que era a Nova FM, era penúltimo, e ela pulou para primeiro, deixando a Ipanema atrás e a Cacique na sequência. Então foi uma fase bem bacana. Foi a primeira rádio que eu dirigi, foi uma experiência bacana pra caramba, diferente. Até então eu só tinha sido locutor. Eu ia lá e cumpria. Porque tem muita gente que acha que o locutor faz o que quer, e a gente sabe que não. Então, até a Ipanema eu sempre cumpri o que me falava. Você vai fazer assim, vai voltar assim, vai fazer assim. Na Nova você já tem que aprender a lidar com equipe, administrar locutor,
ditar para eles o que eles têm que fazer, foi bem bacana. Essa experiência eu acho que marcou bastante para mim. E o grafite? A história do grafite, essa história de você trabalhar junto com o Léo de Paula. O grafite, ele era um programa que já existia na Rede Nova FM antes de eu chegar. Ele tinha em São Paulo, era o Reginaldo e o Zé Luiz que faziam. Esse Reginaldo é o mesmo da Educadora de Campinas agora. E eles faziam. Só que a Rede Nova FM acabou como rede via satélite. E veio o comunicado lá de São Paulo, olha, a partir de agora vocês têm que se virar aí na praça de vocês. Como eu era coordenador, e eu já tinha uma afinidade com o Léo, eu já tinha trabalhado, e afinidade de irmão, de amigo, de brincadeira. Eu olhei e falei, vamos fazer nós, Léo. Entendeu? Então foi o primeiro programa que eu e o Léo fizemos juntos em rádio. E tivemos que assumir. E foi assim, nós tentamos seguir mais ou menos a mesma linha do grafite lá da rede, vinheta, plástica, tudo, mas demos uma cara nossa, uma cara de Sorocaba, umas brincadeiras nossas daqui. E foi, acho que talvez, o primeiro grande sucesso que eu tenha feito em rádio. Na Ipanema, graças a Deus, foi legal, foi bacana, mas eu acho que no grafite deu para aparecer, sabe? Aí destacou lá o nome Caju, Léo, que eu acho que marcou e vai marcar o resto da minha vida. Por mais que eu faça coisas em rádio, sempre vai ser lembrado do grafite e do Caju e Léo. É impressionante. E o grafite e o Caju e o Léo tem uma história muito longa e mais histórias assim. Por exemplo, você falar de shows, quando você fala, a gente vai fazer um show e tudo mais. E numa dessas histórias, houve aí um entreveiro com uma galera num show de rock e tudo mais. Parece que choveu latinha nesse dia. Cara, nós mudamos a história do Recreativo. O Recreativo até então, ela vendia lá, eles vendiam lata nos shows, a cerveja em lata, né? E nós combinamos, um dia nós íamos fazer a promoção do show do Raimundos, que estava começando a bombar a banda e tal. Eles entraram no ar, o vocalista entrou no ar, junto com a gente no grafite, inclusive, e prometeu que nós iríamos fazer uma promoção que era a seguinte, uma guitarra autografada, a gente ia arrumar a guitarra, nós nos comprometemos a arrumar uma guitarra, e eles iriam autografar essa guitarra, a banda inteira, o ouvinte iria para o camarim conhecê-los, e depois assistiria o show do lado, no backstage ali do palco. Só que eu cheguei no dia do show com a guitarra, todo combinado, né? Eu pergunto, os caras já estavam muito loucos no camarim, e tipo assim, viu? Nós não vamos assinar nada. E essa época eu era um cara assim... tá, não é? Então beleza, vamos... Você quer relaxar a brincadeira? Beleza, dá a bola aí que eu vou meter a bicuda nela então, né? Peguei e falei, beleza, não, vocês vão assinar. E, você imagina eu brigando com a banda inteira de rock, desse tamanho, brigando com a banda. Mas eu consegui, eu acho que os caras falaram, nossa, esse cara é louco, né? Brigando com a banda inteira. Consegui fazer eles assinarem a guitarra. Só que eles falaram, não queremos ninguém aqui em cima do palco. Eu falei, viu, mas vocês combinaram, cara, faz parte. Não, a gente não quer ninguém, ó, inclusive a turma da rádio, pode vazar. Nessas palavras, pode vazar. Eu falei, beleza, eu vou vazar então. Se eu virar a costa e falar, tá bom, comece a ficar preocupado, entendeu? Que eu vou fazer alguma coisa, já pensei. O que eu fiz? O Léo, você não precisava falar muito para ele relaxar a brincadeira, que ele já era relaxado. Peguei, subi, tem um degrauzão do camarim até o palco, um degrau bem longo, bem íngreme. Subi, saí atrás do palco, cheguei no Léo, ele estava no palco já. Falei, viu, os caras não querem receber, não querem um ouvinte do lado deles. Cabe com essa palhaçada aqui, vai. Relaxa essa droga aí. Viu? Foi assim, foi questão de um minuto, nós vimos, eu tava com a guitarra, eu tenho fotos disso, inclusive, eu tô com a guitarra do lado do palco, numa lateral, perto da caixa de retorno, e o Léo no centro do palco. Alguém jogou uma lata. Jogou lá do fundo, caiu lá no meio, o Léo viu. O Léo olhou e falou, por que você não joga a mãe? Cara, num show de rock você vai falar isso? Viu, acabou. Aí as pessoas do fundo jogavam, caía no meio, a turma do meio jogava pro fundo, a turma da frente jogava no meio, a turma do meio jogava pra frente, caía na turma da frente, e a turma da frente jogava no palco. Nós fizemos isso e vazamos, né? Nem apresentamos show, é óbvio, né? Aí a turma, vamos matar! Cheguei, saí por trás logo, já falei, tirem a blusa, porque a camiseta era um triângulo bem pequenininho, uma logo bem pequena. Falei, tira a viatura de lá, falei pro motorista do Cebola, tira a viatura. Meu, acho que nós ficamos lá uns 20 minutos. Eu fiquei quem conhece o Recreativo sabe, no mezanino ali. Fiquei olhando, cara, aquela chuva de lata, assim, 20 minutos de chuva de lata, cara. E o palco atolou, mas lotou de lata. Você olhava lá de cima, assim, não tinha lugar, assim, pra pisar. Aí daqui a pouco entra batendo, tum. Ô, galera, que é o Raimundos, galera. Ô, vocês não gostam de nós aí?
Ia lata pra todo lado. Resumindo, eu acho que o show atrasou acho que 1h30 e tiveram que tirar tudo a lata, estragou o instrumento dos caras. Mas, viu, eu acho que foi a maior besteira. Hoje eu não faria isso, é lógico. A responsabilidade, eu podia ter feito uma besteira muito maior. Mas naquela época, viu, você tinha 22 anos, dirigindo a rádio que era primeiro lugar na cidade. E os caras dão uma dessa, eu achei uma falta de respeito com o ouvinte. Porque eu sou um cara que eu não ligo pra música. Quem me conhece sabe, eu não ligo pra música. Pra mim, a música faz parte do negócio, mas não faz parte da minha vida. Eu achei mas com o fã que gosta, eu achei um absurdo, entendeu? Aí a Nova ficou no ar, salvo engano. Nesse formato, 1 ano. 1 ano e 2 meses, alguma coisa eu assim. Acho que meados de 97, 98... Ela acabou no começo de 97. E aí vocês, antes desse encerramento da rádio, vocês já sabiam disso, vocês abandonaram? Não, nós largávamos. Você já sabe que você vai acabar. Eu fui para São Paulo. A rádio, em primeiro lugar, eu fui receber a notícia do Orestes Quercia, que era o dono da rádio, que a rádio ia acabar. Você vai ficar lá? Eu peguei, taquei lá, apertei o botão F lá e larguei, eu e o Léo. E aí a gente botava estagiário, a gente botava o técnico de gravação, que é engraçadão, o senhor Luiz Carlos Rodrigues, todo engraçadão. Aí botamos os dois, largamos lá e ficamos no carro ouvindo. Meu Deus do céu, cara. Viu? Um absurdo. Você imagina o estagiário que depois virou, o cara trabalhou em várias rádios, que é o Joel, posso até falar, é o Joel, trabalhou em várias rádios. Mas esse dia que nós botamos os dois, meu Deus do céu, eu não sei como não fecharam a rádio, né? Se a Anatel aparecesse aqui, ia fechar a rádio. Foi nessa época que esse cidadão que o senhor citou várias vezes aí, o senhor Luiz Carlos Rodrigues... E esse vai aparecer direto, né? Entrou com um extintor e... Como é que... Não, essa aí foi na Rádio Ipanema. Conta essa história. Do extintor, eu trabalhava na Rádio Ipanema e estudava no universitário que era do dono da Rádio Ipanema, na época. Que agora é o Colégio Ser, né? Se eu não me engano. Virou o Colégio Ser, era universitário. E aí eu saía da rádio, tipo, 6 horas, tal, tomava um banho na própria rádio e ia pro universitário. E o pessoal lá da rádio, sensacional, ótimas ideias, né? Um dia enrolaram minha bombinha, eu uso o Aerolim, tenho asma, os caras deixaram minha bombinha desse tamanho, ela é desse tamanho, ela ficou assim. E esse dia eu só ouvi, eu tava no banho, lá no banheiro da rádio, e eu ouvi um plim do pino do extintor que ficava próximo do banheiro. Falei, putz, vão jogar o extintor pela janela, aquelas janelinhas de dobrar do banheiro. Peguei, corri, pá, fechei a janela, né? Os caras tiveram outra ideia, jogar por baixo da porta. Puta, pó químico, cara. Pô, palhaçada. Viu? No que eu fechei a janela, eles por baixo da porta, tapou o banheiro inteiro de pó químico, eu tava sem roupa, todo ensaboado debaixo do chuveiro. Cara, eu não sabia se eu tirava, porque daí começou a me dar falta de ar aquilo. Os caras podiam ter me matado dentro do banheiro, resumindo a história, né? As brincadeiras. Além de descarregar o extintor da rádio, e se a rádio pegasse fogo, não ia ter extintor. Além disso, ainda quase me mataram no banho, cara. Aquele dia eu não fui, resumindo, eu não fui pra escola, não fui estudar. Não deu pra estudar. Meu, ferrou. Sujou a roupa, porque a roupa tava pendurada dentro do banheiro, sujou toda a roupa. Vou voltar embora pra casa. Caju, contando todas as histórias, e a gente vai falar um pouquinho, você tem passagens legais também com artistas, um desses artistas é o próprio saudoso Dudu Braga, com quem você trabalhou diretamente e tudo mais. Sérgio Reis é um outro que inclusive, tem história dele ligando e a sua mãe atendendo e não acreditando que é ele que está falando e tudo mais. Mas tem a questão do rádio em si. Não sei se você chegou a viver algumas dessas aventuras, por exemplo, em rádios de São Paulo. Mas o que mudou do rádio desta época para o que a gente vive do rádio hoje? Neste rádio dos anos 2020. Mudou bastante, Caju? Olha, o rádio ficou... Por um lado, ele ficou mais profissional. Antigamente, você tinha um pouco mais, sabe, daquele amadorismo. Não estou falando amadorismo no sentido ruim, de ser das coisas serem ruins. Eu estou falando no amadorismo de... O negócio não era tão profissional, tanto mememê, nhenhenhê e tal. A gente podia ser mais criativo. As pessoas do rádio eram mais criativas em tudo. Não estou falando só para a rádio. Eu estou falando
em tudo dentro da rádio, nas brincadeiras. Ah, você fala, pô, tuchar um extintor por baixo da porta é uma brincadeira? Tá, viu? Eu que participei da brincadeira, eu não vi nada demais. Dei risada, quase morri dentro do banho, mas dei risada. Hoje em dia, se você fizer isso, já vai ser o maior que procó na rádio, já vai dar um maior fuzuê, isso aí vai espalhar. Então, assim, eu acho que perdeu-se um pouco da diversão. A gente trabalhava muito sério. Você pegava a equipe da Rádio Ipanema, né? Vamos citar, esse caso foi da Rádio Ipanema, por isso que eu estou citando, mas assim, você pegava as equipes, eram muito sérias, sabe? Mas essa seriedade no ar, ela tinha o lado divertido, as brincadeiras, tal. A gente levava um pouquinho mais na boa, que hoje você parece que você fala alguma coisa. E eu não estou falando de ar, não, eu estou falando de bastidor mesmo. Parece que as pessoas que estão vindo agora, os mais novos, não conseguem entender que aquilo é uma brincadeira, que está dando risada, tem nada demais, sabe? Você faz hoje com um e amanhã, hoje fazem com você, amanhã você faz com o outro, dá risada lá. Faz parte de deixar o ambiente leve. E deixar o ambiente leve deixa a rádio que você trabalha melhor, entendeu? Quando você trabalha num ambiente, numa rádio, que o ambiente é leve, é gostoso de trabalhar, o sucesso da rádio é muito mais garantido. Então, eu acho que perdeu essa magia. Muita gente vem pro rádio hoje e não é aquele cara que é apaixonado pelo rádio. Então, antigamente, não. Quem trabalhava em rádio era apaixonado pelo rádio. Você tinha opção, de repente, de ir pra televisão, fazer outra coisa. E eu acho que hoje as pessoas vêm, elas não sabem o que é, não sabem como que aquilo funciona, não sabem brincar com a magia, não sabem brincar com a imaginação, entendeu? Os mais novos, temos exceções? Sim, temos muitas exceções. E eu busco isso todos os dias quando eu preciso de alguém para trabalhar nas emissoras que eu dirijo hoje. Mas eu acho que perdeu um pouco essa magia, sabe? Esse espírito de levar o negócio na boa. É importante? Sim. Vamos ser sérios? Sim. Mas também vamos fazer um negócio porque nós gostamos, é legal, é gostoso. Vamos fazer na amizade. Eu acho que perdeu um pouquinho disso. Você trabalhou muito tempo com o Léo. O Léo que nos deixou, salvo engano, em 2009, 2008, 2009. E você trabalhou muito tempo com ele. Teve a história do grafite, teve a história depois do picadeiro. E aí, uma das histórias bem peculiares do picadeiro, aliás, o picadeiro teve muitas histórias peculiares, mas eu me lembro de uma delas, e essa eu vivi, eu estava bem lá, que foi sorteio. Um certo diretor de rádio separou alguns CDs que eram CDs assim que não serviam nem para segurar a porta. Se você amarrasse com fita, ele não segurava a porta, né? E o picadeiro sorteou muitos desses CDs. Teve reclamação de ouvinte com isso? Não, teve. Eu não lembro especificamente, mas eu lembro que teve. Eu lembro da história dos CDs. Era assim, a rádio naquela época tem pouquinho... A premiação da rádio não era lá... Nossa, que premiação, né? E assim, tipo, nós chegamos falando, viu, não tem nada pra você sortear aí e tal, né? Porra, vê uns CDs assim, cara, que você não dá... Antigamente vinha muito desse, que a gente brincava, desse lixão, os divulgadores deixavam muito. Cara, viu uma carga disso, e era só disso que vinha pra nós, não tinha mais nada, era só porcaria. Viu? E a gente sorteou e o ouvinte levava até... Teve reclamação, é óbvio, mas teve ouvinte que levava na brincadeira, cara. Do mesmo jeito que nós ouvimos reclamação, mas o programa era tão escrachado, o Picadeiro 103, que nós... o ouvinte reclamava e a gente ainda zoava com o ouvinte. Ah, não tá bom, devolve o CD. Entendeu? Teve devolução? Teve. Viu? Mas aí a gente falava, o programa, a linha do programa era essa. Tipo, já era escrachado. Então, não tá bom, devolve pra nós. Participou por quê? Viu? Porque se você... Nós falamos, é CD da banda sei lá o quê. Você participou por quê, cara? Porque daí o que a pessoa queria? Ela queria ganhar aquele CD, ou a porcaria, a merda, e aí ela queria trocar por um CD da banda tal, pô. Que a rádio tinha também, as pessoas sabiam que a rádio tinha. CD da banda legal, do Skank, do não sei o que. A rádio tinha os CDs também. A pessoa queria ganhar porcaria, chegava lá, viu, você não pode trocar por um tal? Também era bem ligeiro o ouvinte, sempre foi, né? Mas teve devolução, teve reclamação, teve gente que xingou, viu? Isso aí Aí vocês saem da 103 e chegam até a Cruzeiro FM. Cruzeiro. Com o Manhã Show. Aí o programa Picadeiro se transformou, era o mesmo programa, mas ele se transforma no Manhã Show.
E aí tem histórias, teve muito quiprocó lá. Caju, você causou no show do Raimundos, causou a chuva de latas, você e o Léo. Obviamente, no Picadeiro, vocês causaram e chegaram na Cruzeiro, que era uma rádio mais alinhada, e vocês causaram lá também. Teve quiprocó lá, teve treta. Cara, viu? É assim, por incrível que pareça, eu era o mais apaziguador dos dois, da dupla. Eu era o cara mais na razão, tá? O Léo era a criatividade. Não conheci poucos como o Léo para criar, para produzir e tal. E eu era o político, entre aspas, o apaziguador. Então se dava confusão. Quem ia negociar um contrato, a mudança da 103 para Cruzeiro, fui eu que negociei com a Cruzeiro e tal. E aí eu sempre falei, viu, vamos ganhar o nosso, o que vale é a gente ganhar o nosso na paz, vamos fazer um negócio bacana. Nessa fase eu já estava paz e amor, né? Eu já estava nessa fase. Aí um dia teve uma briga de dois políticos da cidade, que eles eram assim, ele era o prefeito numa época e o outro era o secretário de saúde dele, entendeu? Só que eles se estranharam e viraram inimigos políticos, por algum motivo, não sei se posso falar o nome aqui, Renato Amaro e o atual deputado Vitor Lippe. Eles se estranharam, entendeu? E aí eu olhei, só que eu sempre tive bom relacionamento, tanto com o Renato Amaro quanto com o Vitor Lippe. E aí um dia teve um quiprocó, que eu não me lembro qual foi esse quiprocó, uma coisa assim, mas que a mídia, isso aí estourou na mídia, virou um fuzuê. E aí nós tínhamos tema no programa nessa época. Eu cheguei antes do programa, antes de começar, cheguei, falei, Léo, não vamos abordar esse negócio da briga do Renato com o Vitor, tá? Deixa quieto, passa isso aí, não entra nesse assunto, não. Mas é assim, eu imaginava que ele poderia abordar num determinado momento do programa, assim, e tal. Cara, abriu o programa, o tema era esse. O tema era esse, cara. Ah, não tive dúvida. Peguei, levantei, eu não falei bom dia, eu tirei meu fone, botei em cima da mesa, levantei e saí do estúdio, porque eu era a pessoa que ficava do outro lado do aquário. O Léo era que operava o programa. Tirei e saí. O Léo ficou putaço, cara. O Léo ficou bravo. Ele achava que eu estava afinando. E eu tentando falar para ele, viu, agora que nós conseguimos ganhar um dinheirinho, cara, agora que nós estamos tirando o pé da lama, você quer perder todo o dinheiro, é isso que você quer fazer? Mas eu perco o seu dinheiro sozinho. Então, foi o que eu falei para ele. Ele saiu, foi na recepção da rádio, eu estava lá, falei, pode fazer o programa. Você não quer falar da briga do Renato com o Vitor? Pode falar, você fala lá. Faz lá o programa, volta amanhã. Cara, e ele, mas o que eu falei, viu? E a gente brigava, assim, isso acontecia direto. Brigava no carro voltando de São Paulo. E a gente, só que sabe aquele lance de irmão? A mesma afinidade que eu tenho com os meus irmãos, posso até brigar com o meu irmão, mas daqui 3 minutos você tá falando com o seu irmão. A mesma coisa era com o Léo. Saímos de lá no final do programa, tava dando risada, mas teve um quiprocó, assim, foi briga de bater boca na recepção da rádio, de vai se ferrar, vai pra puta que pariu, e por aí vai, entendeu? Você é uma besta, seu idiota, não sei o quê, vai perder o seu dinheiro do meu e tal. Mas foi uma briga boa esse dia aí. Mas e com os políticos? Isso deu repercussão? Cara, você sabe que nós nunca tivemos problema com políticos em si. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a gente não entrava nessas... Eu não queria entrar nesses assuntos. Por exemplo, eu me lembro muito de um caso do Renato. O Renato, ele tinha meio receio de ir no programa. Nós tentamos... O que a gente queria fazer? Inclusive, isso já na 103 ainda. Nós queríamos levar convidados. Pessoas... como o Renato, pessoas folclóricas, conhecidas, mas a gente não queria que ele fosse falar do piso da Braguinha, que estava todo mundo escorregando, se arrebentando no piso, porque isso era matéria para Ipanema, para Jovem Pan. A gente queria chamar o Renato e outros personagens para falar, tipo, você é corintiano, né? Como que você torce na sua casa? A gente queria o outro lado da pessoa, entendeu? Então, nós costumamos, e só como a gente tinha a fama de ser dois loucos, né? Ninguém queria ir no programa. Então, um caso muito nítido era do Renato. O Renato, depois eu me transformei em amigo do Renato. E ele chegou a falar para mim, ele e a Meg, falar, viu, porque eu falei, viu, porque vocês demoraram 8 meses para aceitar o convite. Não, é que a gente achava vocês meio doido e tal. Daí que a gente falou, não, a gente queria só falar sobre isso, a gente não ia entrar no piso da praça. O problema do piso da praça é para você lá com a Rádio Ipanema, com a Jovem Pan na época.
a gente quer o outro lado. E depois depois que você começa a cumprir depois que eles entendem que você não vai entrar nesses assuntos, que você é louco, mas nem tanto, aí você começa a criar um círculo de amizade. E foi o que aconteceu com a gente. Mas até chegar nesse ponto da gente ter um bom relacionamento, não ter que ir procó, levou um tempo e os caras não queriam nem ir no programa, né? Por causa do estilo do programa. Caju, aí você sai da Cruzeiro, o Léo infelizmente nos deixa, você sai da Cruzeiro e vem para a Band. Na Band você reconstrói o programa, que aí vejo eu como uma fase de reconstrução, e eu posso falar isso porque eu acompanhei o Grafite, acompanhei o Picadeiro, estava lá junto na equipe, no Manhã Show acompanhava o programa e o programa vem para a Band e você precisa reconstruir, com a partida do Léo, você precisa reconstruir o programa. Só que daí já é um programa bem diferente de tudo aquilo que vocês começaram. Como é que foi essa reconstrução para aí se tornar a Casa do Caju? Não foi fácil. Um dos motivos de eu ter mudado, inclusive, de rádio, foi justamente... Eu não perdi o parceiro de trabalho, eu perdi o irmão. Eu perdi uma pessoa que eu conversava com ele de manhã, à tarde e à noite. Conversava no programa, conversava quando ia para São Paulo e, às vezes, voltava de São Paulo, ele voltava comigo. E que a gente trabalhava junto, né, em emissoras separadas, mas mais ou menos no mesmo horário em São Paulo. Eu na Tupi, ele na 89, a Rádio Rock, no mesmo prédio em São Paulo. Então foi difícil e o Teodoro, o dono da Band, me convenceu a ir para a Band justamente quando ele falou, viu, cara, eu sei que lá na Cruzeiro vai te lembrar o Léo, vai ficar isso tal, e que não é legal para você, que você é amigo do cara. Vem pra cá, viu? Aqui sempre foi sua casa, que eu já tinha trabalhado na Band. Sempre foi tua casa, cara. Vem aí, ó, tô precisando, eu quero o programa e eu gostaria que você assumisse a rádio para coordenar, tal, que eu vou cuidar de uma rede de restaurante que eu tô criando, que hoje é gigante no Brasil. E aí foi, assim, ali que ele me ganhou. Eu fui porque eu falei, realmente ele tá certo. Se eu ficar na Cruzeiro, eu vou parar com esse programa porque me incomoda eu ter que sair da minha cadeira, sentar na do Léo, apesar de estar com o vô, de eu ter participado de cada coisa do programa na Cruzeiro, da criação, me incomodava sentar no lugar do Léo, dele não estar mais lá, entendeu? E aí eu fui para a Band justamente por isso. Eu aceitei e já falei para ele, eu vou reconstruir, vou fazer outro programa, ele vai ser parecido, mas não vai ser igual. Entendeu? O vô vem junto comigo, e o vô foi junto comigo para a Band, mas foi um desafio reconstruir. Muita gente achou naquela época, e você deve ter ouvido isso, acabou, agora já era. Viu? Acabou, Caju já era, entendeu? Porque as pessoas imaginavam, e a dupla ela era, a gente deixava cada um cuidava de uma coisa. Mas não por isso um sabia mais que o outro, ou apenas um cuidava de uma coisa que tinha mais talento e o outro cuidava da outra coisa que tinha mais talento. Mas ambos sabiam cuidar de tudo. Quando o Léo morreu, as pessoas já... Morreu o cara que era o cara. Ficou o Caju não vai conseguir. Foram clientes da Cruzeiro e um deles eu posso citar, foi o Açaí. O gerente do Açaí me falou. Foi gente de outra rádio e falou, viu, o cara morreu lá, você está anunciando com ele lá, viu, agora esse programa já era. O cara morreu lá, o programa agora vai acabar. E não acabou. Não acabou, a prova disso é hoje, a Casa do Caju está aí, que é um descendente do Grafite, Picadeiro, Manhã Show, e a Casa do Caju é um descendente dele, eu consegui refazer isso. Graças a Deus eu consegui fazer de uma forma legal, que o programa ainda é sucesso, mas tive que começar, não do zero, porque já existia uma base, né? O vô foi comigo, que depois faleceu, depois de 2 anos, foi outro baque. A hora que estava acertando a linha, faleceu o vô, que era o terceiro integrante do programa, mas graças a Deus eu consegui, cada vez que eu tinha um problema, reconstruir, renovar, refazer, recriar. A gente vai passar agora meio que entrar numa reta, imaginar Interlagos, vamos entrar numa reta de Interlagos para falar dos artistas. Mas antes, chegou no ponto aqui uma informação de que quando o vô também, o Arthur, partiu, um cidadão que você citou lá no começo, você chegou a convidá-lo para ir fazer parte da bancada da Casa do Caju. Agora, quando chegou essa informação, eu estou tentando digerir isso. Como é que seria Caju e Luiz Rodrigues juntos num programa? Viu? Eu acredito, cara, que seria um sucesso absoluto. Porque é uma outra pessoa, assim... A mesma amizade de irmandade que eu tinha com o Léo, que eu sempre tive com o Léo, eu sempre tive com o Luiz Rodrigues.
nós fizemos, e talvez até mais, porque o Luiz Rodrigues, eu fiz o curso do Senac com ele. Eu me formei junto com ele, radialista. E a gente sempre teve tanto, e temos até hoje essa amizade. Não é amizade de rádio, de ir trabalhar, é amizade de ir na casa, de tomar cerveja, de comer lanche, de reunir a galera. Então, quando aconteceu, faleceu o Léo, aí faleceu o vô, eu fiquei sem parceiro, eu falei, quem é o cara que tem afinidade? Porque esse tipo de programa, não dá para você treinar uma pessoa, cara, assim, do nada. Eu falei, não, quem é no mundo o único ser que tem a mesma afinidade? Luiz Rodrigues, né? Mas aí ele não aceitou, o passe dele era caro, essas coisas e tal. Não deu para comprar, não deu para contratar tal. E aí eu me virei. Aí eu falei, já que não dá para ser o senhor Luiz Rodrigues, né? Então agora não vai ser homem, mas vai ser mulher. Que daí entrou essa nova fase do programa que as pessoas ouvem hoje. Eu levei a Cíntia Xavier, que era uma pessoa, uma amiga minha, tal, que eu já conhecia, e ela foi fazer. Eu falei, já que não vai ter homem, para não ter comparação nenhuma com o vô, já que não dá para ser o Luiz, que vai manter o mesmo nível, então que seja uma mulher. Aí foi Cíntia, depois Amanda Bello e agora a Laís comigo. Foi por isso que eu mudei e botei mulher, entendeu? Nessa sua... óbvio que neste meio de conversa toda, você sai de Sorocaba e parte para São Paulo. Aí você mora em praticamente mora em São Paulo, tudo mais. Eu morei 6 anos, durante o período da Nativa, eu morei em São Paulo. E aí, nesta sua passagem por São Paulo, inclusive você tinha um programa, teve o contato com os artistas, que a gente citou, né? A questão do Sérgio Reis ligar na sua casa e a sua mãe atender. Não, na minha sogra. Na sua sogra? Na minha sogra. Conta aí essa história. E essa sua afinidade com o Sérgio Reis? Viu? É assim, em São Paulo você acaba ficando mais próximo desses caras. Então, quando eu fui para a Rede Nativa, em 2000, a Hebe trabalhava lá. Então, eu conheci a Hebe um dia da minha vida. Eu posso falar que eu apresentei um programa com a Hebe Camargo. Existia um programa chamado Hebe e Você, quando eu trabalhei lá, que logo acabou. Depois que eu trabalhei, eu acho que 6 meses depois acabou esse programa. Mas um dia eu fui na casa da Hebe, que ela fazia na casa dela, e fiz o programa junto. E daí tinha um programa, o Sérgio Reis começou a fazer um programa chamado Coração Sertanejo. E nessa época, a Nativa teve uma reformulação, foi muita gente demitida, a produção e tal. Então eu assumi a produção, eu fazia a madrugada da rádio e eu assumi a produção de 2 programas, 3 coisas na verdade, do Sérgio Reis, que era o Coração Sertanejo, começava às 6 horas. Era só o Sérgio Reis que apresentava o programa, o meu chefe, que era o meu ídolo, Rony Magrini, sempre foi o cara que eu admirei em rádio, desde a Rádio Cidade, e eu produzia o programa e apresentava junto. Então, no começo você fica meio assim, né? Mas depois você acaba virando amigo, porque o Sérgio Reis é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço no mundo artístico, viu? É um cara que tem história. Se eu começar a contar, tem 700 histórias do Sérgio Reis, mas eu tenho 2 aqui que eu acho legal. 3, essa da ligação, né? Um dia eu tava lá, sentado, 4 horas da manhã, Sérgio Reis abre a porta, e aí? Ele me chama de Caju, não de Caju, Caju. E Caju, saco de pão, garrafa de café, viu? Eu vim tomar café com vocês, cheguei no aeroporto agora, ele era casado com a dona Ruth naquela época. Já pedi pra dona Ruth fazer o café, passei aí, comprei o pão, vamos tomar café antes do programa. Então, assim, quem que você conhece que leva café pro locutor e pro estagiário da rádio 4 da manhã? Eu não conheço. Essa é uma. Outra, um dia, eu tava fazendo o programa com ele, o Coração Sertanejo, a gente tava em 3, e eu não sei o que eu falei lá, ele falou, você não conhece música sertaneja, rapaz? O quê? Falei, pega o violão aí, toca Menino da Porteira aí que eu vou cantar essa droga. Entendeu? Você imagina você em São Paulo, na rádio que era vice-líder da audiência, rede nacional e tal. Você chamando o Sérgio Reis, toca aí que eu vou cantar essa droga. Viu? Ele olhou e falou, cantar nada, rapaz. Viu? Cantei Menino da Porteira lá com o Sérgio Reis tocando, cara. Toca pra mim aí, Sérgio Reis, que eu vou cantar. Então fiz. É uma história legal. E a outra, um dia eu tava aí eu já tinha saído do ar 7, era 7h30 e tal, e eu ficava na rádio, porque eu fazia a produção do Índio. A rádio tinha um índio, um curumim chamado Nativinho, e eu tinha que escrever todos os textos do Índio. Ele falava com os locutores gravado, a voz é daquela menina que faz o Cebolinha, a Angélica, mas o texto era meu. Eu escrevia tudo que ele falava. Então eu estava lá escrevendo, o Sérgio Reis estava lá. Aí eu não sei, a minha esposa falou assim, eu fiz a receita do Sérgio Reis de picanha
E deu tudo errado. Falou antes, lá atrás. O Sérgio Reis passou na produção, viu, Sérgio? Você fez, minha mulher perdeu uma picanha inteira lá, viu? Ela tá feliz com você, viu? Daí ele... Meu, o Sérgio, assim... Ah, é? Liga pra ela agora aí. Ela fez cagada. Eu falei, não, vai acordar a mulher agora, pô, tá louco? Era 7 e pouco da manhã, né? Viu? Não, ela tá dormindo. Não, liga aí, pode ligar agora, quero que você ligue agora. Ela errou, vou falar pra ela. Cara, tive que ligar. Peguei, liguei, caiu com a sogra. Aí eu viu, dona Lina, o Aldirene tá aí. Falei, pô, tô ferrado, né? Tô ferrado. Aí, ela assim, não, tá dormindo. Eu falei, viu, a senhora pode chamar ela pra mim? Ah, ela tá dormindo. Eu falei, viu, fala que é o Sérgio Reis que tá querendo falar com ela. Aí o Sérgio, não, dá o telefone aqui. Ô, dona Nina, chama a Valdirene aí pra mim, que eu quero falar com ela. Viu, além de falar com a minha sogra, dá ordem pra chamar a mulher, ainda acordou a mulher e ainda deu uma comida de toco na mulher, que ela fez cagada com a picanha. Oh, você não sabe fazer a picanha. Eu vou aí, vou ensinar você a fazer essa picanha. Mas essa do Sérgio Reis é de lascar, cara. E o Sérgio... Dudu Braga, cara? Cara, quando ele partiu, também foi recentemente, se não me falha a memória, ano passado. A gente pode perceber uma comoção muito grande, principalmente da sua parte. Você chegou a trabalhar diretamente com ele. Para quem não sabe, o Dudu Braga é só o filho do Roberto Carlos. Mas Sim. Ele não se intitulava desta forma. Como é que era essa sua relação com o Dudu? Cara, o Dudu é um dos grandes amigos que eu ganhei no rádio. Eu sempre digo, eu não fiz dos 7 mil amigos, mas os que eu fiz são bons amigos. E o Dudu é um deles, cara. O Dudu é um cara que e eu tenho a mensagem, até hoje, a última mensagem que eu mandei, mesmo não vendo ele periodicamente, constantemente, eu fiz muita amizade com o Dudu, porque eu peguei a produção do programa dele para fazer. E nessa eu me aproximei, a gente já convivia ali, mas quando eu peguei a produção e depois a programação musical, eu virei amigo do Dudu, ele tá com um problema, separou da mulher, ele liga para mim 3 da manhã na rádio. Eu tava na rádio, ele tava ligando, pô, tô mal, não sei o quê, tal. Depois, quando ele conheceu a atual esposa dele, a Valesca, ele me ligou, conheci a Valesca, tá. Então, não foi uma amizade de falar de rádio, era uma amizade de vida. E ele era um cara que eu admirava como pessoa. Porque ele era deficiente visual, né? Ele era filho do Roberto Carlos. Ele poderia ser o cara mais revoltado, o mais chato do mundo, o mais tudo. E era o cara mais simples, mais humilde, um dos caras mais humildes que eu já conheci. Cheguei a passar Réveillon com ele de 2005 para 2006 na casa dele, que era a casa da mãe dele, da Nice, da primeira esposa do Roberto, lá no Guarujá. Cheguei a passar um Réveillon lá. Sabe, um cara assim, que tratava na rádio todo mundo assim, você via que não era algo falso, era algo dele. Ele foi criado... O Roberto eu conversei 2 vezes só, então eu não sei se o Roberto é desse jeito. Mas aquilo só pode ser criação, porque o Dudu, ele tem orgulho de ser filho do Roberto, ele nunca escondeu isso, mas ele não era um cara que eu sou filho do Roberto, eu sou o cara. Cara, ele era humilde pra caramba, de boa, e me transformei num grande amigo dele por causa disso. E confesso, senti assim, a última vez que eu vi, ele veio num hotel aqui na Castelinho, ele veio fazer uma palestra, ele começou a fazer palestras justamente motivacionais, essas coisas de empresa, veio fazer. Foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. E depois eu me lembro que eu toquei uma música do Roberto, aí depois ele já começou a ter esses problemas com câncer e tal. Eu me lembro que eu vi pela imprensa e liguei, falei, pô, você não tá bom? Não, tô bom. Cara, ele já tava mal. Eu nunca vi esse cara reclamar na minha vida, nem de ser deficiente visual, muito menos do câncer. Ele tava com câncer quando eu liguei para ele. Não, tô bom, Cajuzito, tô bom, Cajuzito. Pô, e só falar palavrão pra caramba, zoava pra caramba também. Então é um cara que eu admiro, que ele teve todos os motivos do mundo pra reclamar, pra ser revoltado, pra isso e aquilo. E era um cara de bem com a vida pra caramba. Sabe quando você tá com o cara, aquela pessoa que faz bem pra todo mundo que tá do lado? Esse foi o Dudu Braga, é a lembrança que fica do Dudu, grande profissional, ótimo radialista,
Mas, assim, acima de tudo isso, era um cara que ele fazia bem para a equipe das pessoas. Todo mundo, as pessoas que estavam em volta dele, era um cara que ele te motivava de ver a humildade, de ver essa vontade dele de viver. Foi lá, fez 200 vezes todos os exames. E a gente sabe que esse negócio, tratamento de câncer, é um tratamento pesado. Deixa a pessoa para baixo. Cara, em nenhum momento eu liguei para o Dudu para perguntar. E ele falou, putz, cara, tá duro, tá complicado. Nunca ouvi isso, cara. E a última mensagem que eu mandei, eu acho que eu toquei uma música do Roberto Carlos no meu programa, peguei, gravei como que estava o som ambiente do Roberto no estúdio da Band, né? Tocando aqui as canções que você fez para mim na Band, não sei o quê. E ele não respondeu. Ele até não respondia na hora, mas levou um dia, levou 2 dias, aí eu comecei a achar estranho. Resumindo, no 9º dia depois dessa mensagem, eu até liguei daí para um amigo nosso em comum, o Bacará, lá em São Paulo, que era o operador de gravação do programa dele. Liguei e falei, Baca, você tá sabendo se o Dudu tá bem e tal? Porque já teve 2 vezes internação. Ele falou, não tô sabendo. 2 dias depois veio a notícia lá do falecimento dele à tarde, né? Era aquela amizade tão boa de vocês comerem bolacha com maionese juntos, é isso? Cara... Conta essa história. Cara, é assim, histórias do rádio, o menino que hoje está querendo entrar no rádio, ele não imagina como é a vida do radialista, que o radialista muitas vezes precisa comer marmitex dentro de um trio elétrico. O bolacha com bem bolado era com o senhor Luiz Carlos na casa dele. Com a dona Carmela, o bem bolado da dona Carmela lá. A Dudu foi assim... Foi porção de Lula, entendeu? Dudu foi um pouco mais rico, um pouco mais... Lá no Guarujá, lá tinha saula, caipirinha do tiozinho lá, que eu não tomo caipirinha, mas aquela foi um espetáculo. Mas, assim, tem desde a porção de Lula, do filho do Roberto Carlos, recebeu um Feliz Ano Novo do Roberto no telefone, viu? Até a coisa mais simples, que para mim, na verdade, tem o mesmo valor. Eu fui muito feliz, muito contente, recebendo o Feliz Ano Novo do Roberto, comendo Lula lá no Guarujá, como eu fui muito feliz sábado à tarde, isso eu me lembro que era um sábado à tarde. Nós fizemos várias vezes, mas eu me lembro de um sábado à tarde. A gente comendo aquelas bolachinhas redondinhas, salgadinhas, e a mãe do senhor Luiz Carlos fazendo patê de maionese com não era nem atum, era sardinha mesmo, e a gente tacando na cerveja e comendo bolachinha, que a gente chamava de bem bolado. É isso que isso que eu acho que o rádio foi bacana nesses 33 anos. É isso que fica. Coisa ruim você deixa de lado, eu acho que essas coisas... E eu me lembro muito dessas coisas legais, dessas coisas boas, amizades. Como eu falei, eu não fiz 7.000 amizades, mas as que eu fiz com o cara, com a mãe, com o pai. Por exemplo, a gente tá falando do Luiz porque é um cara que tá mais próximo de nós, mas assim, com a irmã, com o Walter, com a esposa, com o Walter Carles, nós vimos o filho dele nascer, o Túlio, que hoje a gente tira sarro, enche o saco, Tulhão! Então isso eu acho que é bacana e que fica do rádio. O que fica do rádio. Caju, até aqui, o que a gente contou do rádio, o radialista é aquele chamado vendedor de sonhos, né? E até aqui o sonho foi vendido, a história passou, 100 anos se passaram, muita história foi contada, muita coisa aconteceu. E os próximos sonhos que serão vendidos? O que dá para esperar dos próximos 100 anos do rádio? Cara, eu acho que assim, pelo poder que o rádio tem de se renovar, e eu conheço poucas coisas no mundo que se renovam tão facilmente como o rádio, eu acho que o rádio ainda tem muita lenha para queimar. Diferente de algumas pessoas, tem gente que acha que o rádio vai morrer, ou o rádio vai virar rádio com imagem e não sei o quê. Eu já continuo achando, eu pode até mudar a tecnologia, vai melhorar, melhorou o som. Se você pegar as primeiras transmissões de rádio, eram horrorosas. Se você pegar o som dos anos 80 e 90, por exemplo, na Rádio Ipanema, era melhor, mas não era ótimo como é hoje. Então essas coisas vão melhorando. Cobertura. Hoje eu posso ouvir a rádio que eu gosto em qualquer parte do mundo pela internet, com áudio e vídeo, dependendo da transmissão. Eu acho que essas coisas vão ser agregadas. Morrer, ele não vai morrer. Mas o rádio vai continuar agregando tecnologias que a gente já conhece e que vão continuar sendo agregadas. Hoje a gente já tem, por exemplo, na Band, áudio e vídeo, a gente já tem
estúdio só para multimídia, podcast, o caramba. Isso já existe e a gente já tem. Mas eu acho que ainda existem coisas que podem ser agregadas e coisas que nem foram inventadas e que, quando forem inventadas, a gente vai agregar também. Então, eu acredito que o rádio ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que eu não vou estar mais aqui, o pessoal vai estar assistindo esse documentário e o rádio vai continuar, entendeu? Caju, eu só posso realmente agradecer a sua participação aqui para contar um pouquinho dessa história do rádio, a história que você viveu do rádio, dos sonhos que você vendeu e, enfim, esperar que nos próximos anos a gente esteja junto aí contando um pouquinho mais dessa história, que é uma história tão bacana, uma história tão rica que é a história do rádio. Legal, quero agradecer o pessoal e dar os parabéns. Enfim, alguém resolveu fazer algo como o que vocês estão fazendo agora, porque assim, a memória do rádio de Sorocaba, até então, se você pegar aí, nem as próprias emissoras guardavam essas memórias. Jogam transmissores fora, jogam equipamentos, jogam gravações, apagam vinhetas. E eu acho que o rádio de Sorocaba ele merece ter essa história registrada como vocês estão fazendo, com os personagens, contando as histórias. Nós temos... tem muita, já me perguntaram uma vez numa entrevista, num quiz, o que você acha do rádio, do nível do rádio de Sorocaba? Eu falei, viu, o nível do rádio de Sorocaba é melhor do que cidades maiores do que Sorocaba. Tipo, eu acho o rádio de Sorocaba melhor que o de Campinas. Em termos de profissionais, em termos de emissoras, o nosso rádio é melhor do que cidades maiores do que a nossa. Nós estamos ali num nível ótimo. Mas de nada iria valer se isso não fosse guardado. E vocês estão fazendo o registro porque daqui 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando o rádio ele vai existir, eu não tenho dúvida disso, mas a gente não estiver mais aqui, os mais novos vão poder entender um pouquinho de como o nosso rádio aqui da região se desenvolveu e por que ele chegou até lá, até daqui 60, 70 anos, entendeu? Então, parabéns a toda a equipe da Uniso, parabéns a você, Douglas, ao Luiz Carlos e toda a equipe da Uniso, porque o trabalho é muito legal, cara. Obrigado mesmo. E obrigado, eu quero agradecer a Deus, além de agradecer a Deus, porque, sinceramente, cara, quando eu sonhava, lá tinha 8 anos de idade, eu só queria falar uma vez. Era só isso que eu queria. Só queria falar uma vez. Eu queria ir para dar uma olhada e ver e falar, deixa eu falar um acabou. Ia matar minha vontade. E eu poder participar de um documentário que conta a história e eu fazer parte dessa história é muito mais do que eu imaginava que eu ia conseguir, entendeu? Então eu agradeço a vocês e agradeço a Deus por ter tido essa opção na minha vida e essa chance na minha vida de realizar meu sonho. Então, senhoras e senhores, Carlinhos Caju nesse documentário especial dos 100 anos de história do rádio no Brasil.